Oi, gente. Agora é a nossa segunda aula e o objetivo dessa aula é que a gente vai imergindo aos poucos na sintaxe da linguagem Java, tá? Como eu falei para vocês, o objetivo do curso é que a gente aprenda OO, que é um paradigma de programação, que é o paradigma orientado a objetos, mas para isso a gente vai usar Java como exemplo. E aí a gente vai fazer agora um exemplo que vai mostrar para vocês como é que a gente usa tipos primitivos, aqueles tipos inteiro, double, como é que a gente manuseia strings, como é que a gente concatena esses tipos com strings, como é que a gente imprime essas coisas. Também vou aproveitar essa aula para mostrar para vocês como é que a gente recebe dados da entrada padrão, que é o teclado, tá bom? Então, e depois a gente pode brincar um pouquinho com o if else, por exemplo, para terminar a aula, tá bom? Então, como eu falei também, eu vou usar o IntelliJ como a IDE que eu uso aqui de exemplo, tá bom? Mas vocês podem usar qualquer outra que vocês quiserem. Então, vou criar um novo projeto, um projeto Java. Não quero usar o Git por enquanto, Java 22, ok. Então, aqui eu criei um projeto Java na minha IDE, de preferência, que é o IntelliJ. Aqui tá aquela pastinha source, né, src, que é onde vai ficar o código fonte, tá? Então, a gente pode organizar o que a gente for criar em pacotes. Vamos supor que eu clico com o botão direito aqui, ou vai ter atalhos de teclado, tá? Para isso. No Mac é o Command N, tá? Eu vou criar, na verdade eu não quero criar uma classe ainda, eu quero criar um pacote para a gente aprender como é que cria um pacote. Lembra que na aula passada estava no pacote P2 exemplos? Vou criar o mesmo pacote aqui. P2 ponto exemplos. Em Java, o nome dos pacotes não pode iniciar com números, não pode ter letras maiúsculas, ele não deixa iniciar com números. Pode ter letras maiúsculas, mas não é uma boa prática, não é um bom estilo de programação. São todas as letras minúsculas, tá certo? P2 exemplos, pronto. Aqui dentro desse pacote eu quero criar uma classe, porque como eu falei para vocês, todo programa em Java, né, tudo que a gente vai criar em Java, na verdade a gente vai criar classes. E depois vai ficar mais claro o que são essas classes. Por enquanto a gente vai criar uma classe apenas porque a gente quer criar um programinha que a gente quer executar para ir aprendendo a linguagem, tá? Então aqui, Command N ou botão direito, eu vou criar uma classe que eu vou chamar, sei lá, primeiro programa. Pronto. Está no meu pacote, primeiro programa. E aí, como eu falei, existe um método que é o equivalente à função, procedure, módulo em outras linguagens. E esse método, que se chama main, é o método que a JVM vai procurar para executar o que tiver dentro desse método, tá? Então, a gente só consegue executar programas em Java que tem esse método. Se a gente tiver uma classe que não tem esse método, ela não vai ser uma classe que eu vou conseguir executar. Mas aí depois, mais pra frente, vocês vão ver qual a utilidade dessa classe. Main, digitei main, tab. E aí, a IDE vai preencher para mim toda a assinatura desse método, porque esse método ele tem que ser público, essa palavrinha static depois a gente vai entender melhor o que é, ele não retorna nada, por isso que tem void, e ele tem um parâmetro de entrada que é um string. Então esses colchetes aqui diz que é porque eu tenho um um array, isso é um array do tipo string, tá? Então, aqui, se eu tiver... depois eu falo o que são esses argumentos. Em outro exemplo eu faço para falar o que é isso. Então, aqui é um parâmetro de entrada desse método, tá bom? Aqui dentro do método, o que é que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui em comentários um programinha que a gente pode fazer para brincar um pouquinho com a linguagem, tá bom? Só pra gente não esquecer. Então, que tal se a gente fizer assim? Recebe 2 idades... Depois, compara e imprime coisas diferentes dependendo de quem é a maior.
algo assim que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai aprender aqui a definir variáveis, vai aprender a receber dados de entrada padrão, que é o teclado, vai aprender a imprimir na saída padrão, que é o monitor, informações, e também vai aprender uma coisa que eu acho muito importante, que é a criação de novos métodos. Aqui a gente criou o método main, mas esse método ele pode chamar outro método, que pode chamar outro, tá? Isso se chama modularização e é importante que a gente crie programas que sejam modularizados assim. Mas primeiro vamos fazer um programa que tudo está dentro do main, tá? A primeira coisa, uma coisa importante que é bom a gente relembrar aqui, é que Java, né, toda linguagem de programação, ela vai definir como é que a gente define as variáveis daquele tipo, né? Então, como vocês vêm do Python, né, e para qualquer pessoa que está assistindo, que saiba Python, por exemplo, que a primeira linguagem de programação que aprendeu foi Python, vocês não estão acostumados a definir uma variável tendo que informar qual o tipo da variável. Mas em Java, isso é obrigatório. Então, a gente não pode usar uma variável sem definir qual é o tipo. Então, a própria linguagem, ela traz a definição de quais são os tipos primitivos, né? Tem essa diferenciação, né? A gente vai aprender a orientação a objetos, e na orientação a objetos, a gente vai ter algumas variáveis que são objetos, que representam objetos. Isso aqui a gente vai falar muito mais sobre isso mais na frente do curso. E algumas variáveis que são de tipos primitivos. Quais são os tipos primitivos? Tem nessa tabelinha aqui, eu vou deixar o link lá embaixo desse material para depois vocês darem uma lida, tá certo? Então, os tipos primitivos, Boolean, que vai ser verdadeiro ou falso, true ou false. Char, que representa um caractere, né? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, entre essas aspas simples aqui, o A é o caractere A. Se for aspas dupla, aspa normal mesmo, seria um string A. Eu tenho um tipo byte, tenho um tipo short, esses tipos de verdade, a gente usa menos, tá? Mas tem alguns que a gente usa bastante. O int, que representa um tipo inteiro. Uma variável inteira, ela vai ser representada na linguagem Java por 32 bits. Então, quando eu defino dentro do meu programa uma variável que é do tipo int, que é essa aqui, vai ser reservada lá na memória do computador onde o programa vai rodar 32 bits, onde vai ficar lá guardado zeros e uns que representam o meu número inteiro, tá? Como são 32 bits, o inteiro, ele vai poder ir de menos 2 elevado a 31 até mais 2 elevado a 31 menos 1, que tem o zero. Então, ele vai de menos 2, não sei quanto aqui, com esse monte de zero, até esse número aqui. Esse é o número máximo inteiro que a gente consegue representar, e esse é o menor valor inteiro que a gente consegue representar quando a gente tem 32 bits para representar um inteiro. Para todos os tipos primitivos, vai ter essa quantidade de bits que a linguagem usa para representar aquele tipo, tá? Então, por isso que existem esses limites, tá? Se eu quiser usar um valor numérico que é inteiro, mas é maior do que esse valor que está aqui, eu já não posso mais usar int, vai dar um bug no meu programa, eu teria que usar já outro tipo, que é o long. O long também é um valor inteiro, só que ele usa 64 bits para representar aquele número, então eu consigo ir para números muito maiores, tá bom? Já eu mostro como é que a gente vai definir uma variável. Aí a gente tem os pontos flutuantes, float e double, tá? Todos dois são aqueles números que estão no conjunto dos reais, né? Então, a gente tem o float, que usa 32 bits, e o double, que usa 64. Então, obviamente, o double tem uma precisão muito maior para representar um número de ponto flutuante, tá? E o void é quando a gente quer indicar o vazio, né? A ausência de tipo. E isso a gente só faz nos retornos dos métodos, tá bom? Da mesma forma que a gente viu aqui que o método main, deixa eu aumentar essa fonte aqui, que a gente viu que o método main, ele... Eita,
Da mesma forma que a gente viu que o método main, né, ele retorna um void, ou seja, é ausência de retorno, tá? Para a gente definir uma variável de um certo tipo, a gente vai dizer qual é o tipo e o nome da variável que a gente quer. Então, eu posso fazer int idade, por exemplo, e eu posso dizer, sei lá, 44. Então, eu estou definindo uma variável, que eu estou dando um nome, idade a ela. Essa variável é do tipo int, e o valor que eu já estou atribuindo a essa variável é o valor 44. Eu posso definir outra variável, sei lá, int, outra idade. Ele sugeriu 50, bora lá no 50. 50, pronto. Então, eu defini duas variáveis aqui, do tipo int, que é uma idade e outra idade. Vamos pensar agora no peso, vamos, sei lá, double, que já aqui já é uma variável de ponto flutuante, né, que ela é com vírgula. Então, sei lá, double, peso igual a 56,6. Altura, 1,8. Pronto, peso e altura. Aí eu posso fazer double. Vou colocar aqui a altura como sendo float. Aqui o peso pode ser muito grande, só pra gente ir brincando aqui, tá bom? Double, outro peso, igual a 68,2. E altura, outra altura, igual a, sei lá, 1,7. Pronto. Aqui a gente já definiu 6 variáveis, né? Idade, peso, altura. Aqui, outra altura tá errada. Uma coisa que é bom mostrar aqui é o estilo de codificação de Java, né? Que o nome das variáveis, elas são sempre nomes que iniciam com letras minúsculas, tá certo? E a gente usa esse camel case, que é como camelo, né? Um camelo não tem aquelas duas, aqui aumenta e desce, né? Na corcunda do camelo. Então, por isso que quando a gente tem um nome de variável que é duplo, como esse aqui, outra idade, eu não uso underline em Java para isso aqui. Eu uso a próxima palavra vai iniciar com letra maiúscula. A gente chama isso de camel case, tá? Java é case sensitive, Java diferencia maiúsculos de minúsculos. Então, uma variável idade, ela é diferente de uma variável idade, que tem o D maiúsculo, por exemplo, tá? É outra variável porque ela diferencia letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Aqui ele tá vermelhinho porque é o mesmo nome que eu usei, que eu esqueci de botar o outra. Outra idade. Não, calma. Altura. O que é que você quer? Precisa desse F. Aqui também. Float não é algo que a gente vai usar comumente não, tá? Em geral a gente usa W. É só pra vocês irem vendo um pouquinho da linguagem. A gente pode imprimir essas coisas, né? Então, eu posso imprimir, vamos colocar assim, idade, peso e altura. Então, o que é que a gente quer comparar? Vamos comparar o peso, para ver quem é mais pesado. Então, if peso, que é o primeiro peso ali da pessoa de cima, né? Peso maior do que outro peso. Aí eu vou dizer que vamos definir um string. Vamos pensar assim, isso aqui é a idade 44 desse peso aqui, desse peso e dessa altura, essa outra idade, desse outro peso e altura.
Aí aqui é string. Esse aqui tá muito pesado pra ter 1,80 m, né? Tá muito leve. Vou colocar 86 aqui. Aí aqui string. Isso aqui é, sei lá, Paulo. Ops, o nome da variável, né? Nome. Esses nomes de variáveis aqui não ficaram muito bons, não. Já já eu vou mostrar pra vocês como é que a gente muda o nome da variável. String, outro nome, igual a Rita. Pronto. Então, é Paulo e Rita aqui. Então, se peso... Aqui a gente pode mudar esses nomes, ó. Que a gente pode colocar assim, ó. Refactor, tá vendo? Rename. Vou dizer que é idade Paulo. Aqui eu vou dizer que é peso Paulo. E... Eita. Altura Paulo. E esse aqui vai ser nome outro nome. Aqui vai ser idade Rita, né? Idade Rita. É importante a gente fazer esse refatoramento, porque se a gente usar, ó, vocês viram que quando eu mudei peso Paulo aqui em cima, ele automaticamente mudou aqui embaixo, ó. Aqui tá outro peso. Quando eu mudo com o... Se eu mudar aqui na mão, sem o refactor, ele vai mudar só aqui, e depois eu tenho que mudar na mão aqui de novo. Mas se eu mudo com o refactor, então aqui vai ser peso Rita. Ele já muda em todas as aparições dessa variável também o nome dela para mim, tá bom? Altura Rita, pronto. Agora, se peso Paulo for maior do que o peso Rita, aí a gente quer imprimir o seguinte. Para imprimir, ó, eu digitei S Alt, tô dando dicas aqui do IntelliJ para ir ajudando. S Alt e Tab. Então, ele já vai digitar para mim isso, porque eu sei que em Java a gente tem que digitar muito. Então, quanto mais a gente aprender esses atalhos da IDE, mais rápido a gente vai conseguir programar, tá certo? Então, eu quero dizer que peso Paulo é maior que peso Rita, então, eu vou colocar nome, que é o nome dessa variável aqui, ó, que é o nome de Paulo. E vou concatenar com um string. Nome... Então, é Paulo, no final que eu quero dizer, né? Paulo é, mais é... Não, vou fazer assim, Paulo tem... Aí, aqui, eu vou colocar o peso Paulo. Peso Paulo menos peso Rita. Que eu quero a diferença. Eu quero dizer assim, Paulo é 10 quilos... Tem 10 quilos a mais que Rita, sei lá, alguma coisa assim, tá? Peso Paulo, peso Rita, tem aí X quilos a mais que Rita, né? Ops, Rita não, né? Nome Rita. Outro nome. Pronto. Agora, a gente quer... E se for menor? Então, eu posso fazer assim, else, porque a gente tem 3 coisas diferentes para imprimir. Se for maior, se for igual e se for menor, né? Então, else if peso Paulo menor que peso Rita. Então, o que é que eu quero fazer se o peso de Paulo for menor do que o peso de Rita? Aí, aqui vai ficar uma impressão dessa, só que meio ao contrário, né? Vai ficar... Que aqui eu quero outro nome, que é Rita. Outro nome tem. Aí aqui a gente vai inverter. Peso Rita menos peso Paulo. Então, peso... Então, Rita tem... Peraí.
peso Paulo é maior, peso Paulo é menor. Então, Rita tem X quilos a mais que Paulo. Perfeito. Agora, eu posso deixar só um else simples, porque só tem agora se for igual, né? Então, se for maior, eu entro aqui. Se não, se Paulo pesa menos que Rita, eu boto aqui. Se não, o sinão é o igual, né? Então, nome e Paulo e outro nome, não é isso? Pesam igual, pronto. Então, a gente espera que ele entre como Paulo tem 86 quilos e Rita 68, então a gente espera que entre aqui, não é isso? Vamos rodar esse programa. O Paulo tem 18,3999 quilos a mais que Rita. A gente tá vendo aqui que teve um probleminha aqui de ponto flutuante, mas tudo bem. Ele pesa 86,6 menos 68,2. Era para dar só 18,6. Ele deu 18,39, tá? Enfim, coisas que acontecem quando a gente usa ponto flutuante, né? Se a gente dissesse que eles têm a mesma idade, ou não era nem a mesma idade, é o mesmo peso, né? Talvez não dê certo por causa desse problema do ponto flutuante, né? Mas vamos tentar. 86,6. Eu devia ter feito com a idade. Ah, deu certo. Paulo e Rita pesam igual. Pronto. Acho que foi essa equaçãozinha aqui que não ficou com uma precisão muito boa. Então, até agora a gente aprendeu que a gente tem que definir os tipos das variáveis, que os nomes das variáveis começam com letras minúsculas, que quando a gente tem nomes compostos de uma variável, os próximos nomes, né, depois do primeiro, o primeiro começa com letra minúscula, os próximos nomes que compõem aquela variável, a gente não usa underline, a gente usa letra maiúscula, como aqui em peso Paulo, idade Paulo, tá? A gente viu como é que a gente define uma variável do tipo string, variável int, variável double, float. Então, a gente também foi entendendo um pouquinho aqui, né, usando o if else. A gente pode ter tanto essa variação aqui que eu coloquei, if, else, if, como a gente pode ter a variação só do if else, né? Não necessariamente a gente vai ter um else if aqui no meio, tá certo? Na próxima aula, a gente vai pegar esse código e a gente vai melhorar esse código para ele ficar mais bonitinho, para a gente fazer um método agora, que em vez de a gente dizer qual é a idade de Paulo, qual é o peso de Paulo, a gente pode receber essas informações do teclado, tá? Então, a gente vai começar a interagir com o usuário, porque a gente vai aprender na próxima aula como é que a gente recebe dados do teclado, tá bom? Até a próxima aula.